Com certeza o Senhor está nesse lugar. Com certeza. Eu tenho convicção de que o Senhor está no nosso meio. E eu confesso que essa oração me fez animar a estar aqui agora, porque tenho passado também por tribulações, como cada um de nós, amém? Infelizmente, né? Mas eu vou falar um pouco sobre isso nessa manhã. Deus vai nos conduzindo uma palavra sobre o que nós temos passado. Nós temos nos alegrado bastante pelas coisas. Ontem eu estava escrevendo para o Jamê, ontem à noite, das coisas que nós temos vivido aqui como congregação, né? Ah, consegui abrir. Tecnologia é um problema para mim, viu? Um dia eu vou chegar lá na glória, com meu corpo glorificado. Hã? Quem vai comigo? Lá vai ter outra coisa, né, Paty? Não vamos precisar desse negócio, não. Nossa mente vai estar... Inteligência não vai ser artificial, vai ser natural. Cheio de Jesus, né? Mas eu estava pensando, né, enquanto estávamos nessa manhã aqui louvando ao Senhor, estava pensando com o que o Senhor tem nos falado. Eu estava mandando uma mensagem ontem para o Jamê, contando das diversas coisas boas que têm acontecido no nosso meio, dando um relatório para ele, né? E tem acontecido coisas boas no nosso meio, tem? Tem ou não tem? Mas as lutas fazem parte das coisas boas, sabia? É ruim, né? Mas fazem parte, porque vão nos formar, vão nos aproximar de Cristo. Amém? Então eu sei que você está sofrendo aí algumas lutas. Eu comecei a lembrar aqui durante o louvor, durante a palavra, essas coisas que, né, a palavra de Cindy, eu fui lembrando de pessoas, né, de nós aqui, quanto nós temos passado, e quanto isso, essas palavras e essa palavra de Samuel vai confortando nosso coração, porque a gente sabe que a gente está na presença de um Deus onipotente. Nada pode. Nós cantamos isso. Quem pode deter a palavra do início que Gilberto leu na Bíblia maravilhosa da Estela? Foi isso, não é? Quem pode? Quem vai separar? Quem vai? Quem pode? Ninguém pode. Amém? Então fala para o teu irmão, fica tranquilo. Jesus está no barco, meu irmão. Às vezes parece que Jesus não está ligando para a situação, parece que Jesus está dormindo, mas deixa eu te falar, ele tem todo o poder. Ele não se preocupa com nada, não. Ele até leva um travesseiro para descansar no barco, né? Jesus está no barco, meu amigo. O ruim está fora do barco. Dentro do barco, fique em paz. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Estou ficando com esse pastor velho que eu aquelas músicas de misericórdia. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Bom, vamos continuar falando aqui. Nós temos feito um estudo, sobre o quê? O que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre... Ó, tá feito nosso trato lá do dedo, hein? Tá bom? É um trato meu com a Sara, hein? Então, nós estamos falando sobre discipulado, certo? Estamos fazendo uma série de estudos a respeito disso, porque nós sentimos a importância, a necessidade de entendermos essa vida, porque afinal de contas foi isso que Jesus nos mandou, ir de pregar, fazer discípulos de todas as nações. Nós já estamos com várias nações, tem o Irã aqui no nosso meio, tem Afeganistão, tem baiano, tem várias nações aqui, né, representadas. Nós estamos fazendo isso. Estamos ou não estamos? Agora nós queremos intensificar, fazer direito, fazer discípulos. E nós temos falado sobre isso. E hoje eu vou continuar essa palavra e o Espírito Santo quer falar algumas coisas para a gente. Eu sinto que quer falar a respeito de algumas situações do que está nesse contexto que nós estamos vivendo aqui nessa manhã. E eu falei, Senhor, vamos sair um pouquinho disso? Será que é por causa de minha vida?
né, das coisas que eu tenho passado, mas eu sinto que não. O Senhor quer nos trazer um refrigério nessa manhã, quer nos trazer um entendimento, uma compreensão mais aprofundada do que nós estamos passando. Se você está tranquilão, não tem nenhum problema, está de boa na vida, vendo o teu amor passar, né? Cantando aquela canção, aquele hino, estava à toa na vida, vendo a banda passar, não é amor, não é a banda. Se você está assim, essa palavra não é para você, não. Você está muito bom. Guarda esse seu jeito aí, mas se você está passando por alguma tribulação, por alguma questão, vamos abrir os nossos corações e deixar Deus falar conosco, amém? Bom, eu trouxe aí, o Renatão vai nos ajudar. Só relembrando, nós temos falado sobre a importância de fazer discípulo e nós falamos sobre dois fundamentos, que é fundamental para a gente trazer a revelação no discipulado daquela pessoa que está andando conosco. Uma delas é, qual que é? Vocês lembram? Vocês anotaram? Está sendo gravado, não está? Eu vi lá. Se você tiver dúvida, aliás, mesmo que não tenha dúvida, assista de novo. Isso é uma palavra importante para a gente. Certo, Paulão? Veja lá. Aonde você tem que levar? Quais as duas revelações importantes que você tem que levar? E na reunião passada eu falei. Uma é levar a pessoa a compreender o que é o reino de Deus. Certo? Quem é o reino de Deus? Que ele está inserido no reino. A pessoa do rei. Isso é muito importante você levar no discipulado. E a segunda coisa importante é ele ter revelação do que é isso. Eu sei que no seu coração você respondeu. Agora põe para fora. Qual que é a segunda revelação importante? Do que é? Isso, alguém falou. Quem falou aí? Isso, solta. Foi você, Daniel? Aluno nota 10. Igreja. E aí lembra que eu coloquei lá, o Renato está esquentando o negócio ali. Aquelas figuras do que é a igreja. Nós não fizemos aquela pirâmide lá fora. Hoje pode fazer, porque hoje está fresquinho. Dá para a gente fazer aquele desenho lá. Então, duas revelações importantíssimas que nós precisamos fazer os nossos discípulos andarem nessa compreensão. Hoje eu queria avançar, pincelar, né? Quando nós falamos no Velho Testamento sobre discipulado, e você vai ver lá, né, vários termos falando sobre discípulo, sobre ser discípulo, é interessante que no Novo Testamento é em grego, mas é a mesma compreensão, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o que é o discípulo. E eu coloquei aqui para a gente ver. Isaías 8,16, eu não sei se vai ter a Bíblia aí hoje, eu estou colocando o Renato na fria, os nossos dois auxiliares hoje fugiram, mas o terceiro suplente assumiu. É verdade. Hoje nós temos jovens, você deve estar sentindo falta de alguns jovens aí, hoje estão tendo um evangelismo, lá no Retiro, né? Na Hortolândia, na Praça Hortolândia. Então, alguns jovens estão ajudando lá, inclusive a Marina, então ela está perdoada. Agora o Marcos eu já não sei, não gravo isso aí não. Marcão, está me devendo aí. Então, em Isaías, nós já lemos esse texto, Isaías 8,16, vamos precisar que você seja rápido, esperto no gatilho aí. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Essa palavra aí, discípulos, em Isaías, tem o significado de ensinado, instruído, acostumado. Aí mesmo em Isaías 54,13 diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, que é a mesma palavra chamada para discípulos, e a paz dos teus filhos será abundante. Então, essa palavra no Velho Testamento diz o que aprende. É um aluno. Alguém que é levado a ter o costume de fazer alguma coisa. Condicionado pelo hábito. E eu vou falar sobre isso. Na formação de discípulo, também nós devemos trabalhar a formação do caráter. Aí na transparência,
Tem, Renato, na que eu te mandei da coisa, tem... Corta isso, edita depois. O que é, então, os seus inteligentes? Das projeções dos slides, tá vendo? Eles tiram onda de mim, que eu não posso nem pregar direito. No mimeógrafo. Não, na palavra. Mimeógrafo, cheio de álcool, você não lembra disso? Quantos lembram de mimeógrafo aí? Olha os velhos comigo aí, ó. Eu ouvi falar, né? Sei, sei. Mas, na projeção aí que o Renato está pondo, vai falar sobre caráter. Eu queria trabalhar... Tá bom hoje. A que eu te mandei ontem, da palavra de hoje. Vai falar sobre disciplina. Você que é... Quantos são pais aqui? Desde que você teve seu menino, sua menina, está na sua cabeça querer implantar, querer ensinar a ele valores, princípios que vão transformar, vão condicioná-lo a um bom caráter, não é? Não é? Sim ou não? Sim. Fazer assim para vocês acordarem, porque hoje está quente, né? E nós também devemos nos preocupar na formação do discipulado, na questão do caráter. O Samuel gosta muito dessa palavra, né? Forjar na pessoa. Eu vejo ele falando, Deus quer forjar em nós um caráter. Quando você vai fazer uma faca, você já viu aqueles filmes, aquelas coisas lá? Você vai batendo nela, você põe ela num lugar quente. Quantos? 1000 graus. Está achando que está quente aqui hoje? Não está nada. Então, para você ser formado, afiado, depois você vai para o esmeril. Você entende? O negócio, você ficar uma faca bonita, uma faca que preste, já usou faca ruim? O que você faz? Aqui tá bom para passar manteiga. Corta nada. É péssimo. Nós vamos trabalhando no caráter. E tudo que nós estamos falando nessa manhã vai apontar para isso, tá bom, meus irmãos? A formação do seu caráter, do meu caráter. O sofrimento que você tem passado, as lutas, as provas estão formando o caráter de Cristo em você. E vamos ver o que o Senhor vai falar sobre isso. Ele quer, não é uma disciplina militar, ele quer trabalhar na gente coisas da nossa carne, paixões da carne, a preguiça, a gula. Tá vendo? O Senhor está tratando em mim aqui. Lassidão, eu vou falar sobre lassidão. Sabe o que é lassidão? É um termo usado para descrever um estado de vazio, falta de ânimo. Sabe aquele cara que não tem ânimo para nada, não quer levantar? Olha, eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu quero. Deus quer transformar isso, meu irmão. Nós temos muitas pessoas hoje vivendo lassidão, sendo... o vento está para lá, eu vou para cá. Eu vou ter para lá, eu vou para lá. Deus quer nos curar disso. O estado de espírito cansado diante dos acontecimentos do cotidiano da vida. Então nós vamos falar sobre isso. Ele quer tirar da gente os frutos da carne, descritas lá em Gálatas. Vocês sabem. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É sério isso? Então Deus está tratando no seu coração e no meu coração, Marcelão. Está tratando no seu, Mário. Tratando no seu, Gilberto, Luan e todos nós. Uma mudança de valores. E não são mudanças de valores humanos. Um homem que honra, que dá... Eu estava na casa de quem? Acho que foi na casa do Júnior. Nós estávamos falando que antigamente, né, os homens
tirava a esposa, a namorada, sei lá, a noiva, da beira da calçada, e foi lá e colocava para dentro. Isso era honroso. Vai perguntar se os meninos sabem o que é isso hoje. Sabe nada. Você coloca a esposa para andar na rua assim, carro passando e lá, tranquilão. Não sabe disso. Tem que olhar. Viu? Uma boa coisa para vocês olharem nos meninos de hoje. Né? Abrir porta. Hoje não precisa, é tudo carro. Abrir porta. Dar lugar ao outro. Nós falamos sobre isso. Ser sempre o segundo. Nunca ser o primeiro. Hoje é o contrário, né? Corre para pegar o melhor prato, melhor comida, melhor lugar. Corre, a fila abre, você não deixa quem eu pego. Então é disso que o Senhor quer falar conosco como discípulos nessa manhã. Quer nos ensinar. Amém? Tem uma imagem aí, Renato? Mais para frente. Passa aí. Não, essa aí era a introdução que você já passei. Ah lá, vamos fazer aquilo lá na frente hoje, tá? Passa mais aí. Acho que é o próximo. Vamos fazer essa igreja lá na frente. Essa aí. Esse quadrado, essa planilha aí, como é que chama? Tabela. É baseada no pai da Graziella. Pai da Graziella que escreveu sobre isso. Veja que interessante. Tá a fonte aí? Eu pensei que ela fosse vir para ficar alegre. Está chegando. Ela passou mal essa semana, viu, meus irmãos? Orar por ela também, mas já está melhorando, né? Tá bem. Então, fala lá, olha, quando você semeia um pensamento, você colhe um ato. Guarda isso. Guarda isso no seu dia a dia. É importante. Para você ensinar para os seus meninos e para você aprender. Então, quando você semeia um pensamento, você colhe um ato. Quando você semeia atos, eles se tornam um hábito. Você repetidas vezes faz aquela coisa, torna um hábito. Se você lê várias vezes, torna um hábito de você ser leitor. Se você criou um hábito, você desenvolve o seu caráter. Então, se o menino mente um negocinho para você que é pai. Não fiz isso não. Você não dá valor para aquilo não. Deixa para lá para você ver. Lá na frente, o caráter dele se torna um mentiroso. Então, cancela agora. Se você tem um hábito ou uma característica que vai fazendo, aos pouquinhos, vai se transformar no seu caráter. E depois de um caráter forjado, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2, um caráter forjado, você tem um destino. Você está vendo que a implicação do seu caráter te leva a um destino? Te leva a plantar coisas que você vai colher? Se você planta boas coisas, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, seu destino pode ser terrível se você planta coisas pequenininhas terríveis. E para o caráter do cristão ser construído, nós precisamos de ter duas virtudes que estão em Mateus 11, 28 e 29. O caráter do cristão tem como virtude duas características. E veja que interessante, Jesus fala assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos. Chegaram aí? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou manso e humilde. Duas características no caráter, duas virtudes que são plantadas em nós e que o Senhor quer nos trabalhar, está falando conosco. É mansidão e humildade. Você observa que nesse texto, ele fala assim, ele não disse que recebêssemos dele. Ele está falando que aprendêssemos dele. Você entende? Eu estou falando sobre discipulado, mas obviamente estou falando sobre mim e sobre cada um de nós, porque nós somos discípulos. Jesus não põe mansidão e humildade assim, ó. Agora estou cheio de Espírito Santo, você é manso e humilde. Pensa no seu carro, na hora que você estiver falando em línguas para você ver. Pá! Mansidão e humildade, ela vem como plantando. Planta uma posição, segunda posição, eu habituo. O cara te fecha no trânsito. O que você faz? Glória a Deus? Glória a Deus. Moisés não, Moisés é um exemplo. Não, Moisés, ele é professor disso, gente. Então, assim, mas o que ele fez? Ele aprendeu, ou não? Sempre foi manso? Sempre foi humilde no trânsito? Não, eu sei disso. A Juliana, a cara dela. Mas por quê? Porque ele é professor disso, ele teve que falar, caiu a ficha dele, assim, gente, se eu não mudar meu jeitão aqui, como é que eu vou ensinar? É assim, com vários exemplos, né? Está ministrando a palavra aqui, mas sai do portão, faz besteira, não é? Nós precisamos aprender. Hebreus 5, 7 e 8 fala o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que padeceu ou sofreu. Está sofrimento? Estamos. Quem está sofrendo aí? Está sofrendo? Jesus aprendeu. Gente, Jesus é filho de Deus. Você também é, né? Você é filho de Deus. Jesus era o próprio Deus na terra. Ele aprendeu através do sofrimento. Jesus precisava sofrer, estava no céu, herdeiro, a palavra, o verbo vivo, todo o poder na eternidade, que a gente nem sabe como é que seria isso, porque a gente, tempo para a nossa cabeça é um negócio com limitação. Mas Jesus era eterno antes, é eterno depois, e de repente ele resolve estar no nosso meio e precisa sofrer. Então, meu irmão, sofrimento, fala para o teu irmão aí, você vai sofrer. O marido falou para a mulher, né? Aí ela fala assim, eu sei, querido, tem anos já. Não, imagina. Sofrimento faz parte da formação, da construção do nosso caráter, para a gente aprender a ser manso e humilde de coração, mas aprender com Ele. E Ele nos ensinou a sofrer, nos ensinou no sentido assim, Ele sofreu, então nós vamos sofrer, João. Entendeu, Vitor? Sofre. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre sofrimento e interessante, não era meu central da minha palavra de hoje.
Mas eu peguei algumas coisas a respeito de sofrimento. Uma delas é uma palavra, uma citação, C.S. Lewis. Vocês sabem quem foi C.S. Lewis? Escritor, professor, teólogo. Ele escreveu o quê? O que vocês lembram dele? As Crônicas de Nárnia. Escreveu também uma obra que é muito importante, Cristianismo Puro e Simples. Mas ele escreveu o seguinte: o sofrimento, presta atenção nessa palavra, acho que não coloquei aí não, Renato. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Vou ler de novo. O sofrimento é o megafone de Deus. Está entendendo, Marcelo? Olha que coisa doida. Nem sabia que você estava hoje desse jeito aí, chateado. Você nem sabia que eu estava chateado. Mas com o megafone, Deus está falando para a gente despertar, porque o mundo está surdo. O mundo não consegue enxergar se não passar por sofrimento de Moisés. Você entende? Ele fala assim, muitos questionam o porquê de tanta guerra. Olha, ele viveu entre 1898 e 1963. E a gente está questionando até hoje o porquê de tanta guerra, tanta desgraça, tanta fome. Nós precisamos atentar que foi o ser humano e não Deus que produziu torturas, açoites, prisões, escravidão, armas e bombas. Você entende? E a gente fica, oh Deus, por quê? Por quê? Porque o mundo criou essas desgraças. Então nós estamos sendo envolvidos num mundo gerado por homens que estão surdos a respeito de quem é Deus, do amor de Cristo. Então, quando nós estamos falando sobre discipulado, nós estamos falando sobre mudança dessa ótica. Nós precisamos de enxergar a ótica de Cristo, que transforma os nossos corações, independente de onde estamos situados, dos problemas que estão. Se você ligar a televisão, você é antidepressivo, porque não vai dar. É terrível, não é? Às vezes você sofre golpes de pessoas que você ama muito, não é? Falam coisas pesadas dentro de casa, ou de amigos, ou de pais, ou de filhos. Nós estamos rodeados disso, e como que nós vamos viver? Qual vai ser a nossa reação? É com mansidão e humildade? Para isso você precisa aprender. Vai aprender, vai aprender. É no sofrimento, é através do sofrimento que Deus vai forjando o seu caráter. Sim ou não? Sim. Num livro de Jamê, eu estava escutando a palavra dele. Eu gosto muito de Jamê, você sabe disso, né? Eu sinto bastante. Eu estou fazendo Jamê de campo ali, entendeu? Minha esposa e tal. Ai de mim, né, meu querido? Jamê é meu sogro, tá? Só para você entender isso aí. Mas uma palavra que eu estava escutando, porque ele escreveu um livro sobre sofrimento, e eu estava escutando, e ele ressalta, eu acho que está aí, 9 situações que geram sofrimento na gente. Ô Gra, tudo bem? Falei já sobre seu pai também, tá? Mencionei seu pai aqui, tá bem? Fique registrado, depois você vai ver na palavra, manda para ele. 9 situações que geram na vida sofrimento. A primeira delas é pecado. Eu não vou falar. Se você quiser saber, nós vamos chamar ele para falar de repente sobre esses 9 posições, ou 9 possibilidades, ou 9 formas, ou 9 fatores. E ele vai falando sobre os fatores. Mas um deles é pecado. Então, se você está sofrendo, presta atenção, porque pode ser por um desses fatores. Um deles é pecado.
Segundo fator, decisões equivocadas. Você está sofrendo porque às vezes você tomou decisão equivocada. Tem nada a ver com Deus. Aliás, tem tudo a ver com Deus, que você não buscou Ele, né? Terceiro fator, por causa do Evangelho de Cristo. Quantos de nós perdemos aí amizade de família, relacionamento com amigos, por causa de Cristo? Dentro do trabalho, você é bichado, o chato, o etc, etc, por causa disso. Quarto fator, formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. Estamos falando sobre isso nessa manhã. Para não me tornar, quinto, para não me tornar soberbo. Você sofre para você saber que você não é o bambambam. Para aprender, sexto, para aprender a obediência. Você sofre para aprender a obediência. Quantas vezes você não deu umas cintadas no seu filho lá para ele ser obediente? Não pode mais dar cintada, segundo aí o pessoal. Lá em casa eu dei, sim, ponto, acabou. Fala alguma coisa. Você sou manso e humilde. Agora é terapia. Eu não posso falar isso, senão a Janaína fica brava comigo. Ali, ó, a Mara e etc. Bom, o sétimo, para aprender a guerrear. Seu sofrimento, meu amigo, te faz aprender a guerrear. Oitavo, para aprendemos a consolar uns aos outros. Eu estou passando por uma situação agora que eu nunca passei na minha vida. Cid falou, você nunca teve esse sofrimento, mas você está aprendendo. É verdade. Ontem eu recebi uma palavra de uma prima minha lá, meu irmão, meu primo, minha irmã minha. Você vai aprender a perdoar. Então, para aprendermos a consolar, para nos levar a Ele, é outra situação. É um outro fator. Então, meu irmão, eu não sei qual a razão que você está passando pelo sofrimento, mas o sofrimento pode te levar a essas questões aí. Pode ser desses fatores. Amém? Agora, qual que deve ser o nosso sentimento e qual deve ser a nossa ótica? Bom, esse é o texto que vocês conhecem de cor e salteado, Filipenses 2, 3 e 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se. Está vendo mansidão e humildade? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos quais estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que haja em nós, Anderson, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você entende? Porque Cristo padeceu e porque Cristo quer nos fazer discípulos de Jesus, dele. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser iguais a Cristo. Isso eu falei no Velho Testamento. Caminhando já para terminar, no Novo Testamento é o mesmo significado quando nós falamos sobre discípulo. É essa palavra grega
matentes, não sei a expressão direito, mas eu acho que é assim que se fala, é isso, professor? Ah, minha professora não sabe também, então graças a Deus. Essa é uma palavra grega. O que ela quer dizer com essa palavra? Aprendizado. Aquele que se dedica ao aprendizado. Um aprendiz ou aluno tem o mesmo sentido. Aquele que aprende e entende. Aprendiz. Aprende. Quando você aprende, quantos fizeram prova na escola? Fazendo ainda, né? É bom? Pensei que fosse. O que você tem que fazer para você ir bem na prova? Ou estuda ou cola, né? Mas nós cristãos temos que estudar. Já colou, não? Não precisa mentir, abrir seu coração, depois a gente vai. Depois a gente vai ali para frente, Moisés, fiquei preocupado agora, mas tudo bem. Pelo menos ela foi sincera. Eu já colei também, era péssimo para colar, gente. Eu ficava com medo. Acho que o Espírito Santo incomodava tanto que eu me travava. Pois bem, deixa para lá. Só para aliviar ali. Mas, Jesus já consertou meu coração, não colo mais. Faço provas todo dia. Você acha que a vida da gente é sem prova? Você pensa que você só tem mais 3 anos. Quero te dar uma péssima informação. Você tem muitos anos pela frente ainda. Só não vai ter a eternidade, talvez também a gente vai ter que ser provado. Não sei, acho que não, né? Nós vamos estar lá livre, lá com o corpo glorificado, glória a Deus. Não vou precisar de internet. Ô, Jesus. Bom, então, nós somos formados no ensino, mas nós vamos sofrer avaliação. Nós vamos ser provados. Então, você ser aprovado, você precisa ser provado. Você entende? Então você está falando, puxa vida, que provação. É um professor da matéria difícil, está aqui, não deixa você colar, não. Você tem que estudar, você tem que fazer. Você é um aluno, o discípulo é um aluno. Nós estamos nesse processo. Jesus fala para a gente ser discípulo, um aluno que aprende. Agora, se você não é aprovado, o que acontece? Você vai ser reprovado, é claro. Mas você vai repetir de ano. Seu pai vai pagar. Vai nessa conversa da escola pública, é boa, mas você tem que passar, porque senão são anos de atraso. Quantos anos você... Às vezes você fala assim, puxa vida, Deus tinha tanta coisa para fazer na minha vida, eu atrasei tanto, porque você foi reprovado. Entende? Nos chamados aí de Deus para sua vida. Então, no Novo Testamento é a mesma coisa. É ouvir, ter sido informado, aprender por uso e prática. É o mesmo. O alvo do discipulado é crescer com o que ensina. Olha que interessante. Tanto você quanto quem ensina crescem. Não é assim, eu sou maior e o outro é o menor. A condição para o discipulado é amar mais a Jesus que a qualquer outra pessoa ou coisa. Essa é a condição. Tem os textos para isso, só anote aí o alvo do discipulado, sobre crescer com quem ensina, está em Mateus 10, 24 a 25, Lucas 6, 40. Condição para o discipulado, amar mais a Jesus que a qualquer outra pessoa, está aí? Pois sim, os textos de Lucas 14, 26, 27, Lucas 14, 33. Só para registrar também, se você estiver ouvindo essa palavra aí, você, por favor, leia depois. Então, ser discípulo significa estar pronto para sofrer pelo Senhor, pelo Evangelho. Estar pronto a renunciar tudo por causa de Jesus. Meus irmãos, renúncia é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Renunciar é uma das situações mais difíceis. Então, por exemplo, lembrando no deserto, as pessoas queriam continuar a ter as mesmas coisas do Egito. Cadê a cebola? Estava tão bom lá. Misericórdia, mas era o que o povo gostava. No meio, misericórdia mesmo, você está certo. Então, gente, se seguir uma carreira exige sacrifício, vou procurar outra. Aquela carreira lá não dá certo. Não, tem que estudar muito, fazer prova. Ixi,
difícil. Aí depois de 6 anos fazendo medicina, ele tem que ainda fazer a especialidade, como é que chama o negócio lá? A residência, depois tem que fazer não sei o quê, daqui a 15 anos eu vou ganhar dinheiro. Muitos pensam assim, então eu deixo para lá a medicina. Eu quero fazer qualquer outra coisa. Não, dá muito trabalho. Quero pregar para as pessoas. Pregar para as pessoas vai me expor, então não vou fazer isso não. Orar pelas pessoas, né, João? Orar pelas pessoas demanda tempo, possibilidade de Deus. Não responder. Aí eu falo, vamos deixar nas mãos do Senhor. Deus é quem sabe. Vou orar não. Deus sabe de tudo. Cuidar de vidas exige abnegação. Aí nós vamos falar, não, eu prefiro... Deixa esse negócio de discipulado para lá, dá muito trabalho, misericórdia. O cara está bem comigo, de repente some, não dá palavra, não some, não faz nada. Hein? Tá doido. Anos investindo. Amparar o necessitado exige que renunciemos a algumas coisas, então fingimos que não é conosco. Às vezes bate lá em casa, eu estou lá em cima, aí bate lá em casa, por favor, tem alguma coisa para fornecer? Aí eu falo, deixa eu ver. Às vezes até tenho lá coisa dentro do armário, eu falo assim, não, agora não posso. Hoje não tenho. Coisa pequena, tinha vergonha de falar isso, né? Pensar primeiro nos outros é ser imprudente, pois não podemos abandonar os de nossa casa em favor de outros. Nós pensamos assim, da nossa família. Então, por que eu vou pensar no outro? E assim vai. E eu queria, para terminar, chamar a atenção dos irmãos sobre a questão do meu bem-estar. Hoje nós temos vivido um mundo de preocupação com o bem-estar. Tudo então, é uma casa com calor, nós colocamos ar-condicionado, um bom ventilador, se um colchão está duro, a gente melhora o colchão, se a televisão tem 40, nós queremos 70 polegadas, não é assim? Tudo nós queremos mais, tudo para o nosso conforto. Meu carro está assim, eu busco sempre um carro melhor, eu busco sempre algo melhor, o meu bem-estar. E eu quero só terminar nessa mensagem da manhã, para a gente ir lá para o batismo, aproveitar a água fresquinha e o sol gostoso. Só eles vão poder entrar, né, gente? Vai entrar todo mundo. Veja que interessante, em todos os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, falam a mesma coisa. Olha, Mateus 16, 25, rapidamente. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Marcos 8,35 fala, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Lucas, porque qualquer que quiser salvar, Lucas 9,24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E João 12,25, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Você acha que o Senhor não está querendo enfatizar essa mensagem, dando aos 4 evangelhos a mesma informação? Às vezes você vê um evangelho falando uma coisa, outro evangelho às vezes dá mais ênfase para cá, mas os 4 evangelhos falam a mesma coisa. Deus está falando conosco. Meu amigo, conforto, você vai sofrer, meu amigo. Por quê? Para você ganhar, você tem que perder. Perde sua vida, perde seu conforto, perde essa ideia de eu tenho que me preservar. Sobre preservação, em Mateus 16, 22, Jesus foi interpelado por Pedro. E Pedro falou com ele assim, chamou Jesus no canto, começou a repreendê-lo. E Pedro disse assim, repreendendo, Senhor, tem compaixão de ti. Olha, tenha compaixão de ti. Tolinho, Pedro, não? Falando para Jesus. Veja, tenha compaixão de ti. Se o Senhor Jesus tivesse tido compaixão de si mesmo, naquele momento, nós estaríamos perdidos, nós não estaríamos aqui hoje.
O que nos salvou foi o fato de Jesus não ter amado a própria vida, mas deu por amor a nós. Ter compaixão de ti, isso é o que ouvimos quando o Senhor nos convida para uma vida de maior dedicação. Quer se dedicar mais? Abre mão de ti. Ter compaixão de ti é a frase mais usada por Satanás, o inimigo da cruz e da obra de Deus. Não se lance ao trabalho, não se dedique dessa forma. Os outros podem fazer melhor que você. Olha a sua saúde, olha a sua família. Você precisa sustentar os seus. Dinheiro não cai do céu. Para que se sacrificar tanto? Aos 4 meninos lá, dá atenção. Olha as fraldas. Ter compaixão de ti é o que a gente ouve de Satanás, do nosso inimigo, do nosso adversário. Tem compaixão de ti. Wesley, rapaz, tem compaixão de ti. Rapaz. Isso é bonitão. Misericórdia. Nessa manhã, o Senhor está trazendo a palavra para nós, para dizer que o que nós estamos passando é dele. Tá bom, Grisela? As dores e os sofrimentos são para te tornar uma mulher parecida, mais parecida com Jesus. Certo, Daniel? Marina? Amém? Raspar as paredes lá, pintar, fazer uma casinha bonitinha. Amém, Joaquim? Dona Rosário? E essa meninada aí? Não é, João? As dores, João Clementino, é para te tornar mais. Você já está muito parecido com Jesus, mas Jesus quer se parecer mais, quer que você pareça mais ainda com ele. João, dos exames que passou mal, né? Quase viu a avó pela greta. Mais, Ivone, sustentando. Deus quer nos formar, Júnior. Quer te formar, Lucas, Luiz e Paulo e todos aí. Se sintam ouvidos. Deus quer nos formar, a nos tornar parecidos com Ele. E o sofrimento faz parte disso. Faz parte. Faz parte. Não tenha compaixão de ti. Muitos homens perderam o sentido e o ânimo para prosseguirem na carreira cristã que é proposta a nós, porque não tinham uma visão clara do que estava proposto. Eles não viram a obra acabada, não viram a cidade que descia do céu, não acharam o tesouro no campo, não encontraram a pérola preciosa. Mas nós somos aqueles que temos a visão clara sobre essas coisas, amém? Deus quer nos levar até essa visão nessa manhã, nesses dias, nessa semana. O que o Samuel falou, deixa o Senhor durante essa semana trabalhar no teu coração sobre essas verdades. Está sofrendo, está passando por dificuldade? Saiba que você está sendo formado. Compartilha com o seu discípulo. Compartilha com quem está cuidando de você, seu mentor, seu discipulador, seu irmão. Compartilha. Não guarda para si. Não enfrente luta. O inimigo falando, tenha misericórdia de si. Larga isso aí. Para. Está demais. Eu acho que está muito. Vamos fazer outras coisas. Larga a mão disso. Procura os irmãos. Andemos nessa palavra nessa semana. Amém? O Senhor quer homens que ouçam a sua voz. E o modelo dele foi de se entregar totalmente. Amém? Vamos orar por isso? Junta aí com o teu irmão. Ora com ele nessa manhã. Senhor, fala conosco durante essa semana, fala comigo. Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus, assim na terra como no céu. Senhor, nós queremos entrar no reino dos céus, fazendo a vontade do Pai.
Senhor, queremos fazer a vontade do Pai, que estás nos céus. Assim como é a oração que o Senhor nos ensinou. Tua vontade que já está estabelecida no céu, seja estabelecida aqui na terra, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da nossa família. Por favor, Senhor. Por favor.